Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho para você sobre alguns termos utilizados na prática da educação física que são comumente confundidos pela maioria das pessoas, inclusive entre profissionais de saúde, profissionais que deveriam ter um conhecimento um pouco melhor para auxiliar na campanha que hoje em dia é feita sobre a importância da prática de atividades físicas, de exercícios, para todas as pessoas, especialmente para aquelas com algum problema associado, onde essa prática de atividade física pode ser um fator determinante de saúde. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o que é atividade física. Em definição, nós temos que a atividade física é todo movimento corporal voluntário que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, o que seria isso? Atividade física. Qualquer movimento que você realizar acima dos seus níveis de repouso, que quebre a homeostase corporal, é considerado uma atividade física. Então, não confundam atividade física como um sinônimo, como é usado pela mídia e por muitas pessoas, inclusive os profissionais da área, sinônimo de exercício. O que é o exercício? Exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos. Essa sequência ela tem que ser executada de forma planejada e tem que ter um determinado objetivo a atingir. Então, quando eu vou para alguma prática onde eu tenho uma sequência de exercícios, que eu executo elas de forma planejada, que eu tenho um objetivo para essa sequência de movimentos, eu estou praticando um exercício físico, não só uma atividade física. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. É importante lembrar disso. Quando eu vou fazer uma aula de ginástica, eu estou praticando exercício físico. Eu estou realizando o exercício físico. Por quê? O professor foi lá, planeja a aula, monta uma sequência de movimentos e ele tem um objetivo determinado para aquela aula. Inclusive, as pessoas que participam dessa aula têm um objetivo. Atividade física seria simplesmente eu levantar da cama, eu já quebrei o meu nível de repouso, a minha homeostase. Tranquilo? Então, não confundir isso. Se eu levantar um braço, eu fiz uma atividade física. Agora, se eu levantar os braços de forma a ter um movimento planejado, com um determinado objetivo para aquele movimento, eu estou fazendo o exercício físico. Outra coisa importante que a gente tem que comentar é o quê? A noção de esporte, desporto ou esporte. Qualquer um, esses sim são sinônimos. O que seria o esporte? É uma atividade competitiva, institucionalizada segundo técnicas, habilidades, objetivos, regras, tendo esse conjunto de técnicas, habilidades, objetivos e regras, um significado e uma identidade própria. Outra coisa que a gente não pode esquecer, que o esporte é um exercício, é uma atividade, mas assim como nem toda atividade física é um exercício, nem todo exercício é um esporte. O esporte, ele tem um significado social. Muitas vezes esse significado social ele é econômico. E isso acaba destruindo o significado social que o esporte teria. Quando se diz que o esporte é saúde, não, o esporte não é saúde. A atividade física, o exercício físico, sim, esses são saúdes. O esporte institucionalizado, competitivo, ele não é saúde. Basta lembrar quantas lesões ocorrem por causa do esporte, por causa de excesso de treinamento.
Isso daí realmente a gente não pode considerar como sendo saúde. Então, esses 3 pontos são essenciais para a gente ter uma noção sobre o que é o trabalho do educador físico. O educador físico trabalha atividade física, trabalha o exercício, trabalha o esporte. Perfeito. Várias outras profissões trabalham com atividade física e com exercício. Porém, o exercício físico, dentro da educação física, ele tem que ser mais do que uma sequência sistematizada de movimentos. Tem que ser mais do que aquele objetivo de diminuir o peso corporal, de aumentar a massa magra. O exercício físico dentro da educação física tem que ser uma prática social agregada de valores. Tanto é que o nome da profissão tem educação na frente. Nós não podemos deixar que o físico seja mais importante ou seja o elemento essencial e a gente esqueça da parte educacional. Para a gente ter uma ideia, fisioterapia trabalha com exercício físico, com atividade física. A TO também trabalha esses 2 itens dos movimentos corporais, porém o significado ele é mais limitado à questão da reabilitação, enquanto na educação física nós temos como significados sociais a questão da socialização propriamente dita, a questão da construção de regras, da quebra de regras, da vivência comunitária em torno de um objetivo comum, da construção de jogos, da questão lúdica, vários valores agregados dentro dessas atividades. Mesmo quando você vai numa academia, além da busca da saúde ou da busca da beleza, isso não importa, nós temos valores que são a vivência em grupo. A educação física não pode querer ser mais uma especialidade dentro da saúde. Nunca esquecer da capacidade educacional de transformar a sociedade através do movimento corporal que a educação física tem, coisas que as outras profissões não têm esse privilégio. Então, ter esse privilégio de, através da atividade física, do exercício físico, transformar a sociedade, ou no mínimo problematizar a sociedade, inclusive o esporte, isso é privilégio da educação física. Outro ponto que eu queria, só para finalizar aqui, é que hoje em dia, no SUS, no Sistema Único de Saúde, é muito difundido a questão da prática corporal. Essa prática corporal dentro do SUS, ela é definida como atividades corporais, como se fosse uma caminhada, alguma coisa assim, e atividades orientais, podendo essas serem realizadas por qualquer profissional da saúde. O que nós discordamos veementemente. Atividade física, seja ela oriental ou não, o exercício físico, seja ele de origem oriental ou não, ele é atividade física, ele é exercício. Ele não deixa de ser atividade física ou exercício por causa da origem dele. Então, isso é um meio que foi encontrado por outras profissões, por outros colegas, por outras pessoas, de minimizar, embora a gente tenha educação física hoje introduzida no meio profissional da saúde, de minimizar essa presença, ou de, com o advento do sistema CREF-CONFEF, da legalização da profissão de educação física, a ter uma brecha para outras profissões entrarem nesse mercado de trabalho, uma brecha legal. Todavia, vale a pena dar uma lida sobre, que tem no blog Educação Física e Saúde, sobre a questão da liberdade profissional.
Quem olha o exemplo da prática corporal, quem vai ler dentro dos princípios do SUS, da Política Nacional de Saúde, vai achar tudo lindo e maravilhoso. Nada mais é que uma licença poética para que outras pessoas que não sejam da área possam estar fazendo esse trabalho. Ok, pessoal? Isso é só o início de alguns vídeos que nós vamos postar, que nós vamos comentar sobre a questão da profissão de educação física e sobre vários assuntos que nós vamos estar, creio eu, né, trocando algumas ideias. Tá? Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima. E lembrem de acessar o blog Educação Física e Saúde.